Fundo de investimento é uma ótima pedida porque tem um gestor profissional que escolhe os investimentos no seu lugar. Você já ouviu essa frase antes? A verdade não é bem essa e tem várias pegadinhas aí no meio. E como fundos de investimento são muito populares para quem tá começando, a gente fez um verdadeiro guia para você se dar bem se você tiver a fim de investir essa grana. Agora a gente vai te contar tudo sobre fundos, como funciona, quanto rende, qual é o investimento mínimo, quais são os impostos e taxas, mas também o que você consegue se livrar. Como entender aquele monte de sigla, FIC, FIA, FIM, não sei o que lá mais que terminam os nomes dos fundos e o mais importante, como saber se ele é seguro. E importante, a gente gravou a nossa tela fazendo toda a trajetória desde a escolha até o investimento de fato. Eu sou o César Sperandio. Eu sou Yolanda Fordeloni. E nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Já se inscreve aqui embaixo no canal pra você fazer que nem a comunidade Economy e não perder mais nenhum conteúdo dessa série que tá da hora, Meus Primeiros Investimentos. E já deixa seu like se você concorda que conteúdo assim é super importante pra nossa vida financeira. E aí, Economiker, tranquilo? Comigo tá tudo ótimo e vamos lá, como é que funciona um fundo de investimento? Basicamente é a junção, a união de vários investidores que se unem com um propósito em comum, que é investir e diversificar as aplicações que estão fazendo. Para cuidar de tudo isso tem a administração e a gestão do fundo, que são especialistas contratados pelos investidores para cuidar de tudo isso. E cada um tem o seu papel, os administradores cuidam da parte jurídica da coisa, ou seja, são eles que reúnem toda a papelada, fazem toda a regularização do fundo e respondem à CVM e ao Banco Central. Já os gestores cuidam da estratégia, ou seja, quais são as aplicações que vão entrar na carteira do fundo. Porém, eles também respondem à CVM e ao Banco Central. Diquinha bônus de largada, olha aqui na minha tela a ferramenta que eu vou te apresentar para você saber se um fundo é de verdade, se ele está regulado pela CVM, por exemplo. O link que está aqui na descrição, você clica em fundos de investimentos. Não vou colocar o nome de nenhum fundo, porque eu quero ver a lista completa. Coloquei o código aqui de segurança só para a gente continuar. E toma essa lista completa de todos os fundos de investimentos do Brasil regulados pela CVM, o que é o mais importante. Não invista se seu fundo não aparecer aqui. Todo dinheiro que você investe em fundo é convertido em cotas que representam um pedacinho do seu patrimônio dentro daquele grupão de investimentos. É similar a uma ação em que você é dono de um pedacinho da empresa, a cota você é dono de um pedacinho do fundo. E assim como no mercado da ação, o valor da cota pode subir, pode cair diariamente. Tem fundo no mercado de tudo quanto é tipo. Cambial, de ações, multimercado, mas quem está começando a investir geralmente se depara com fundos de investimento de renda fixa. Ao contrário da renda variável, tipicamente as ações em que você se torna sócio de um pedacinho da empresa e tem rendimentos incertos, na renda fixa os rendimentos são totalmente previsíveis. Justamente por isso os fundos de renda fixa costumam estar entre os primeiros investimentos de quem está começando. Mas também tem muito detalhe que você deve estar atento para não cair em nenhuma cilada na hora de investir. Dentro do fundo de renda fixa, por exemplo, você pode encontrar LCI e LCA, que são dois títulos de renda fixa isentos de imposto de renda. Mas você também pode comprar esses títulos diretamente, a gente explicou isso no vídeo que tá aqui em cima. Se eu fosse você, eu não perdia. Pode ser que valha mais a pena do que investir em fundo. Se é renda fixa significa que não tem risco, a resposta, como você deve imaginar, é não. Tudo depende da estratégia do gestor. O gestor tem que respeitar alguns limites que estão na regulamentação do fundo, mas tem uma liberdade para escolher o que pode entrar ali dentro. Pode ir desde uma estratégia mais agressiva até uma estratégia mais conservadora. E como a gente tá falando de fundo de renda fixa, para quem tá começando, dê preferência aos chamados fundos de gestão passiva, que a gente vai explicar direitinho o que é, porque neles dá para você se livrar de um monte de taxa que os demais cobram. Um fundo de gestão passiva tipicamente vai reproduzir um indicador, como por exemplo acompanhar o CDI, acompanhar a Selic, sem aquela necessidade, sem aquela obrigação do gestor de superar a performance dele. Justamente por isso, às vezes você nem paga a taxa de administração em alguns casos. Diquinha aqui, esses fundos costumam ter no próprio nome alguma sigla que já indica o tipo de fundo que ele é. Pode aparecer FI de fundo de investimento, RF de renda fixa, CP de curto prazo ou mesmo LP de longo prazo. Ah, então eu li lá o nome do fundo, já entendi tudo, não preciso fazer mais nada? Não, você tem que ler um documento chamado Lâmina, é lá que vai ter todas as características, a estratégia do fundo. Inclusive a gente vai mostrar até o fim do vídeo uma lâmina para você entender como é que funciona a bagaça. Quanto que rendem esses fundos? Normalmente os fundos de renda fixa conservadores de gestão passiva, eles vão ter uma rentabilidade muito parecida com o do próprio Tesouro Selic. Então, para você ter uma noção de quanto que ele renderia mais ou menos, eu vou fazer uma simulação do investimento dentro do próprio Tesouro Selic, considerando o investimento inicial de R$100, nada mais do que isso, e R$100
todos os meses para você ter uma ideia de quanto que ia render. Nos 5, 6 primeiros anos, você teria aplicado R$ 6.800, R$100 todo mês, e teria uma rentabilidade já líquida de imposto de renda ao redor de R$ 7.900, quase R$ 8.000. Isso se seu fundo não tiver nenhuma taxa de administração. Quando você vai investir num fundo de investimento, tem basicamente dois tipos de prazo que você precisa estar muito atento para não se dar mal. O primeiro é o prazo de cotização. Ele está expresso em D mais um número, por exemplo, D mais 1, D mais 2, D mais 30. Uma vez eu investi num fundo que era D mais 60. E o que significa isso? Depois que você pede o resgate, significa o tempo em que vai demorar para sua cota ser convertida em dinheiro, para os gestores venderem essa cota e você poder resgatar a sua grana. Se for D mais 30, por exemplo, significa que só em 30 dias a sua cota vai ser convertida em dinheiro e até lá você está sujeito a oscilação de mercado. Sua cota pode subir ou pode cair. E tem também o prazo de liquidação, expresso em D mais um número, igualzinho, e significa que depois da cotização, quanto tempo eles vão te devolver a grana de fato. Durante o período de cotização, sua grana continua oscilando. Depois disso, não oscila mais e vai ser o prazo de liquidação que determina quantos dias vai demorar para você ter a grana na sua conta para sacar. Todas essas informações estão na lâmina, no PDF, que detalha tudo do fundo de investimento que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E como a gente está falando de fundo de renda fixa para quem está começando, dê preferência para os fundos D mais 0, tanto na cotização quanto na liquidação. Agora vamos falar de custo, porque em nenhum investimento você consegue fugir deles, né? Nos fundos de investimento tem duas taxas que são muito cobradas e dois tipos de imposto. A boa notícia é que das taxas você consegue ficar isento e tem como você chegar numa alíquota zero de um desses impostos. Agora tem um outro que realmente não tem como escapar. Segue o fio. Na maioria dos fundos tem a taxa de administração, que serve para remunerar o gestor e toda a equipe. A taxa de administração gira em torno de 2% ao ano. E tem alguns fundos que cobram ainda a taxa de performance, geralmente em 20%, e ela é cobrada sobre o lucro que excede algum benchmark, ou seja, algum indicador de referência. No caso da renda fixa, o principal indicador é o CDI. Vamos supor que o CDI esteja em 5% ao ano. Se o seu fundo render 7% ao ano, ou seja, ele rendeu 2% acima do CDI, do benchmark, a taxa de performance vai ser cobrada exatamente sobre esses 2%. Como a gente está falando de fundo de investimento para quem está começando, também foge dessas duas taxas aí, porque dá para encontrar. Dá uma olhada aqui no app da Mirai que eu estou usando, e o link está aqui na descrição. Clicando aqui em clubes e fundos, eu vou buscar pelo fundo ARX Everest, e você vai ver na prática tudo isso que a gente falou. Como você está vendo, a taxa de administração e a taxa de performance são zero. O próprio nome do fundo já diz muito sobre ele. Não significa que você não precisa pesquisar e ler a lâmina direitinho. Ele chama ARX Everest FIC FIRF CP. FIC de fundo de investimento em cotas, todo fundo é investimento em cotas. Fundo de investimento de renda fixa RF, CP de curto prazo, mas ó, dá uma olhada. O período de cotização é D mais 0, mas a cota de resgate é só dali a 60 dias. Você pede o resgate e para de sofrer a oscilação do fundo, mas só pode pegar a grana de volta em 2 meses. E lembra que a gente contou que tem dois impostos? De um deles você consegue se livrar. Tô falando do IOF, a gente já explicou num vídeo anterior aqui dessa série, o vídeo Meu Primeiro Investimento em CDBs. Então confere aqui. E o IOF, esse sim dá para se livrar, porque ele começa em 96% também sobre a rentabilidade se você sacar no dia seguinte, mas se você sacar em 30 dias ou mais, IOF zerado. Os CDBs, inclusive, podem estar dentro da carteira dos fundos de renda fixa. Se você está interessado em investir diretamente no CDB, recomendo que você assista esse vídeo aqui em cima. O imposto de renda incidente só sobre a rentabilidade dos seus investimentos em fundos de renda fixa varia de fundo para fundo, mas eu vou te explicar que normalmente ela segue a tabela regressiva que você já conhece. Investimentos resgatados em até 180 dias, até 6 meses, você paga a alíquota máxima, 22,5% só sobre a rentabilidade, e ela vai caindo até 15% para investimentos com 2 anos ou mais de resgate. Nos fundos de renda fixa de curto prazo, ele começa em 22,5%, mas a alíquota mínima cai para 20% na melhor das hipóteses se você resgatar com mais de 6 meses. Agora, diferentemente de outros investimentos onde você só paga imposto de renda quando você vai resgatar o seu lucro, nos fundos de renda fixa essa cobrança é semestral, é o chamado Come Cotas, que é cobrado em maio e em novembro, ou seja, a cada 6 meses. Ele tem esse nome curioso porque a cobrança não é um boleto que chega lá na sua casa, não é nada disso. Ele vai lá no seu fundo, vê quantas cotas você tem e diminui um pouquinho, dá uma mordidinha nessas cotas para já tirar dali a cobrança do imposto de renda. Então, já que você está começando, fuja dos fundos de investimentos que tem taxa de administração e de performance que vão prejudicar sua rentabilidade
rentabilidade e também evita tirar dinheiro a qualquer momento do seu fundo para não pagar a maior alíquota de imposto de renda. Fica mais tempo, que aí você paga menos imposto. Será que fundo de investimento é ou não é para você? Ele é muito recomendável para o investidor que prefere deixar a grana sobre os cuidados de um gestor profissional, é muito mais comodidade. Por outro lado, aqueles fundos de gestão ativa que tenta superar um benchmark, um índice de performance do mercado, normalmente não tem lá excelentes rentabilidades em média. Tem alguns estudos bem curiosos que mostram que uma seleção aleatória de ativos costuma ter uma rentabilidade parecida. Justamente por isso eu estou recomendando os fundos de gestão passiva sem taxa de administração e de performance para não prejudicar sua rentabilidade. No mercado também tem muito fundo de cashback, conta remunerada, que segue esse princípio de gestão passiva. A instituição pega a sua grana e investe basicamente no Tesouro Selic, ou um CDB bem conservador. Promessa é dívida, eu tô te mostrando aqui um descritivo, um típico PDF que você vai encontrar na hora de escolher um fundo de investimento. E esse fundo de investimento aqui, que é o Trend Fundo de Investimento de Renda Fixa Simples, o período de cotização é D+0, cota de resgate também é D+0, não tem taxa de administração e ele já prevê que se um dia tiver vai ser no máximo de 0,2% e também não tem taxa de performance, são detalhes que você tem que ficar atento. E a típica lâmina de investimento, que é um documento que rege como esse fundo vai funcionar, que eu tô te mostrando agora e tem todos os detalhes que você tem que ficar atento, por exemplo, a política de investimento, em que ele vai investir, coisa do tipo. Ó, dá uma olhada aqui, esse fundo tem que investir no mínimo 95% do patrimônio líquido em títulos públicos federais, ou seja, tesouro direto. Claro, tem todos os detalhes do fundo aqui nessa lâmina, bem facinho de encontrar no aplicativo da sua corretora. Ó, você acompanhou a série Meu Primeiro Investimento e já tá fazendo investimento turbinado, então comenta aqui embaixo o código secreto para eu saber que você chegou até aqui, investimento turbinado. Agora tem uma aplicação muito comum no mercado, todo investidor tem na carteira, eu aposto grana com você que você já investiu nisso. A gente fez um vídeo aqui comentando sobre a poupança, por que não vale a pena, quais as características, corre lá para assistir. E aproveita e já se inscreve no canal, assim você acompanha essa série Meu Primeiro Investimento e outras que estão por vir.